Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver então como foi a marcação a mercado no mês de março no Tesouro Direto. E a gente faz esse levantamento mensal aqui para trazer para vocês um maior entendimento sobre o comportamento dinâmico dos títulos. Não quer dizer que a gente vai ficar fazendo giro de carteira ou troca de títulos. Não, a gente acompanha porque a gente acompanhando a gente passa a entender melhor a dinâmica do investimento e evita tomar decisões erradas desnecessariamente. E o que eu quero dizer com decisões erradas? Venda antecipada. Basicamente é isso. Certo? Por que eu sou tão radical nesse conceito? Porque você abrir mão de um ativo bom não tem porquê, certo? Não interessa o momento. Não interessa o momento positivo ou negativo de marcação a mercado. Se a marcação a mercado está negativa, quer dizer que é um bom momento de compra. E se a marcação a mercado está positiva, quer dizer que é um bom momento de manutenção. Basicamente, esse é o nosso pensamento. Então, pessoal, vamos lá. Tesouro pré-fixado. Esses dados aqui são do dia 30 de março. E aqui nós temos a rentabilidade no mês anterior, em 2022 e em 12 meses. Reparem que fevereiro e março foram meses positivos. Todos os títulos estão positivos aqui. Até o pré-29, que tem aí um gap aqui de tempo, né? Porque todos são anual, né? Passa um ano e aí vem o próximo prazo, e aqui tem um intervalo de 3 anos. Isso aqui altera bastante a curva. Quanto maior o prazo, maior o risco. Sim, deveria ser maior o ganho, mas a gente vê que esse ganho se deu de maneira mais intensa em março no curto prazo. Por quê? Porque esse aqui está mais perto do vencimento. Ele vai aí te entregar mais, porque ele está caminhando para os R$ 1.000 de forma definitiva. De forma definitiva. Ele vai para os 1.000 e não volta mais, acaba. Ele vence, certo? Então, vai ter meses em que ele vai render, mesmo que a marcação a mercado inverta toda a curva. Porque ele está perto do vencimento, só por isso. E aí a gente já vê que o 24, como as taxas de curto prazo, houve vários momentos de estresse, ela rendeu bem menos. Bem menos que o prazo 25 e 26, que seriam as partes intermediárias dessa curva. Mas ainda assim rendeu mais que a parte mais longa, que seria esse pré-29 aqui. Em 2000, e olha só como o prefixado 26, como ele ainda traz dor de cabeça, porque em 2022 e em 2012 ele tem prejuízo, 2012, em 12 meses, ele ainda tem prejuízo. Então, por quê? Porque foi um título aí que teve com taxas baixas por muitos meses, muito tempo, sendo negociado com taxas muito baixas e aí realmente ele está trazendo muita dor de cabeça para os investidores. Mas vejam que é esse prazo aqui o problemático. Os demais não. Tesouro prefixado com juros semestrais. E aqui nós temos algumas anomalias. Por exemplo, o 31 com prejuízo, o 33 com lucro. Como é que explica isso? As taxas de prazo mais longo deram uma boa derretida nesses últimos dias aí. E aí traduziu um ganho maior nos prazos longos, ganho de marcação a mercado, que não aconteceu no 31, mas aconteceu no 29. É uma anomalia, é uma anomalia. É apenas isso que a gente tem que entender. O 31 foi penalizado aqui porque a taxa dele não caiu na mesma velocidade que a taxa dos outros prazos. É só isso, nada mais. Prazo curto continua sendo rei, e aí é a mesma explicação do prefixado principal, ou seja, está perto do vencimento, ele vai render de maneira mais estável e previsível,
porque ele vai caminhar para os R$ 1.000 e o último cupom. Aqui a gente está falando de prefixado com juros. Vejam que essa realidade se traduz para 2022 e para os últimos 12 meses. Só o mais curtinho rendendo bem, e aí as taxas estressam. Quanto mais aumenta o prazo, pior fica. Pior fica. Então nós vamos ter o que, pessoal? Nós vamos ter nesses prazos mais longos aqui, e aí o 33 não tem dados suficientes. O que acontece com os prazos mais longos? Os preços estão mais baratos. Essa é que é a realidade. E a gente pode constatar isso na tabela de resgate do Tesouro Direto. Você vai olhar ali o preço de resgate desses diferentes títulos aqui, você vai ver que os mais próximos do vencimento estão mais caros, porque simplesmente eles estão caminhando mais próximos dos R$ 1.000, que é o valor do vencimento. Nada muito complicado de entender, tudo muito simples. E por que aqui ainda está tendo prejuízo? Porque a queda de taxa não foi suficiente para fazer esses títulos ficarem no 0 a 0 em 2022 e em relação aos últimos 12 meses. Se as taxas continuarem caindo e caírem mais, isso aqui pode eventualmente ficar no 0 a 0, mas olha só, quem que vai ficando bem na foto primeiro? Os prazos mais curtos. É sempre assim, pessoal, é sempre assim. Esse é o efeito da marcação a mercado, por quê? Porque o tempo é o rei aqui, é o tempo é que manda. Então, quando você tem aí um prazo curto, 23, versus um prazo longo, 31, o 31, como todos os valores são trazidos a valor presente pela marcação a mercado, você vai ter que ter uma queda mais intensa da taxa para isso aqui normalizar e ficar com um lucro mais parecido com o do curto prazo. E aí, quando as taxas começam a cair com força, aí o curto prazo ele fica meio que freado, porque ele não vai passar de R$ 1.000, a não ser que a taxa fique negativa matematicamente, o que é possível, mas aconteceu assim em raríssimos casos no Tesouro Direto. E aí, enquanto que os prazos longos, sim, como eles têm prazos futuros, eles vão continuar aumentando e trazendo isso ao valor presente e vai dando uma valorização. Aí, quando tudo chega num ponto de equilíbrio que fica no 0 a 0 e a taxa continua caindo, aí os de curto prazo não aumentam mais tanto e os de longo prazo começam a aumentar em escala quase que geométrica. Foi o que aconteceu em 2019, por exemplo. Tesouro Selic, pessoal, olha aí, ó. Tesouro Selic rendendo aí acima de 0,7% ao mês, 0,9% o Selic 25, rendendo aí, desculpa a brincadeira, rendendo como fundo imobiliário high grade de papel. E 1,10% o Selic 27 em fevereiro, rendendo como fundo imobiliário high yield. Olha, que coisa, não? Que coisa. E aí em 12 meses estão aí na escala de 6 a 7%. O que acontece aqui? Por que em março o 23, prazo mais curto, ganhou do prazo mais longo? Porque eu mostrei para vocês nos vídeos de segunda-feira que a curvinha lá, Selic mais X%, que a curvinha do Selic 27 está aumentando em alguns momentos, ou seja, o mercado teve períodos aqui em março que o mercado estava exigindo mais Selic, aí depois o mercado se acalmou. Só que isso reflete no movimento do mês inteiro. Então o Selic 27 foi um pouco penalizado aqui. O Selic 25 teve ganho e aí o 23 e o 24 ficaram mais dentro do que a Selic deveria render. Quanto que a Selic deve render ao mês, pessoal? Vamos fazer essa continha rapidinho aqui. Então, 11,75 Selic hoje, na data em que eu gravo o vídeo, comecinho de abril de 2022, dia 5 aí, para ser bem exato, 5 de abril de 22. Vamos pegar então, a Selic está 11,75, vira 11,65, certo? E aqui nós vamos dividir por 100, vamos somar a unidade e vamos fazer o quê? Vamos extrair a raiz 12, ou seja, vamos elevar a 1 sobre 12. Sobre 12. A primeira resposta...
Então, voltando aqui, pessoal, o primeiro resultado é 1/12 e continuando, aperta mais uma vez no igual, vai dar 1,00922. Agora a gente tira 1, menos 1, multiplica por 100. 0,92% ao mês. É isso aqui que o Tesouro Selic deverá render nos próximos meses com a Selic a 11,65. 0,92. Nenhum deles rendeu isso em março. Bom, muito em parte é porque a Selic não estava nesse patamar, não é mesmo? E outra parte, vocês agora têm um comparativo, 0,92%. Depois a gente faz se o Banco Central aumentar a Selic para 12,75%. E aí vai ficar legal de comparar se a Selic ficar estável em 12,75 ao longo de vários meses, porque aí a gente vai poder observar exatamente isso, o efeito de marcação a mercado no Tesouro Selic, tirando ou acrescentando rentabilidade. Vai ser muito interessante. Vamos ver os tesouros IPCAs principais. Olha só, pessoal. Aqui na curva dos tesouros IPCAs principais, como a gente tem um prazo muito longo, que é o 45, olha, ele ganhou quase 7% no mês de março, porque a taxa caiu e o preço se valorizou muito. E aí acontece o que eu estava explicando nos prefixados. Aqui nos IPCAs eles já passaram do 0 a 0, e aí a taxa continuou caindo, e caiu mais, e caiu mais, e caiu mais, e aí o 24 e o 26 não tem muito mais para onde subir, mas os longões ainda têm espaço para subir, porque eles têm mais prazo, e é todo o prazo trazido a valor presente. Essa é a diferença. Mas reparem que em 12 meses, o 45 ainda está com um prejuízo forte de 17%. Certo? Mas até o vencimento, tudo é corrigido. E olha, pessoal, no vencimento, esse IPCA 45, para quem conseguir segurar esse título aí por 20 anos, meu Deus do céu, vai ser fabuloso. E os tesouros IPCAs com juros, tudo muito estável, não? Muito tranquilo. Olha aí o mês de março, e temos aqui uma anomalia na curva. O IPCA 40 foi o que teve mais rendimento no período. Interessante, né? De marcação a mercado. É um vértice, é um ponto da curva, realmente fora da curva, literalmente, porque 4% comparado aí, se ele não tivesse... Veja que a curva ela vem aqui numa crescente, 2,7, 2,8, 3,2, 3,6, 3,8, aumentando o ganho conforme aumenta o prazo, num momento favorável de marcação a mercado, em que as taxas caíram, e aí depois 45, 50, 55 volta para casa dos 3%, ou seja, esses títulos aqui ainda têm uma gordura. Se as quedas continuarem, esses títulos aqui vão dar uma rentabilidade maior ainda. É que as taxas não caíram com a mesma intensidade que caiu a desses prazos aqui até 2040. Mas olha aí o que acontece em 12 meses. Os prazos curtos estão com um ganho fabuloso, sensacional. Olha só, ganho muito bom aqui. E aí vai para os prazos mais longos, vira para o prejuízo. Ou seja, as taxas não caíram o suficiente para o lucro dos prazos longos ficar bom e para eles saírem do 0 a 0. Mas no curto prazo já praticamente rendeu muito bem. Então, pessoal, marcação a mercado é isso. Nós estamos passando por momentos de comportamentos muito assimétricos na curva. Determinados períodos as taxas se comportam de um jeito, prazo curto se comporta de um jeito, prazo intermediário se comporta de outro, e prazo longo se comporta de outro. E aí fica uma salada de fruta na cabeça do investidor. E o que a gente tem que ter em mente é o que a gente quer nesse momento. A gente quer mais estabilidade, previsibilidade e rendimentos andando mais parelhinho. A gente vai no Tesouro Selic, vai no IPCA curto. A gente quer aproveitar as taxas altas e manter para o longo prazo. Bom, aí a gente vai nos prazos mais longos dos tesouros IPCAs. E se você estiver na fase de acúmulo
e quiser um prazo tão longo quanto o IPCA 55 com juros, você terá que obrigatoriamente reinvestir todos os juros, certo? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.